Boa tarde, minha gente. Estamos aqui ao vivo para mais um Papo Leal. Hoje, gente, todo dia eu falo isso, né? Mas é verdade, todo dia eu falo isso. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, mas é verdade. É a mais pura verdade. Eu ando escolhendo a dedo, sabe? Hoje, a minha convidada, gente, tudo que vocês queriam era a pessoa que eu chamei. Hoje eu trago para conversar com vocês a doutora Márcia San Juan. A Márcia tem uma história fantástica para contar para vocês de como ela chegou na especialidade que ela tem hoje e como que ela cuida dos cabelos das pessoas e qual que é o melhor tratamento para todo mundo. Márcia, bem-vinda. Obrigada, Érica. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada. Eu tô muito feliz que você tá aqui, né? Eu tive alguns posts de queda de cabelo que foram as maiores visualizações do meu perfil. Então, eu acho que para minha audiência você é fundamental. Obrigada. Vamos fazer por onde nesse papo de hoje? Então, gente, nós vamos começar do início. A Márcia é médica, né? Só que vou deixar ela contar. Márcia, me conta qual que foi a sua primeira especialidade. Como que é a sua história? Érica, eu sou formada há 29 anos. Eu entrei no vestibular em 91, 92. E aí eu formei pela Unicamp e fiz ginecologia e obstetrícia como primeira formação. Eu adorava e ainda adoro tratar de mulheres, porque nós somos complexas e é uma delícia tratar de mulheres. E aí a minha primeira formação, então, foi visando o tratamento de mulheres, ginecologia e obstetrícia. Logo depois eu me apaixonei por medicina fetal e eu fui para fetal. E eu trabalho depois como radiologista, fazendo ultrassom nas pessoas há 28 anos. Então, você começou a mexer com ultrassom por conta da medicina fetal? Por conta da medicina fetal, exatamente. E aí, quando começou a fazer ultrassom, fazia ultrassom fetal? Fazia ultrassom fetal e depois eu fiquei 12 anos de contratada pela Unicamp. Então, eu ensinava os radiologistas gerais a fazerem ultrassom feminino, fetal e útero e ovários, e endometriose e mama, e eles me ensinavam a fazer o geral, então eu fui fazendo o geral por causa disso. Depois eu tirei todos os títulos e eu trabalho num grande laboratório hoje, ainda fazendo radiologia. Faz radiologia. Isso. Aí você apaixonou no caminho. Aí, gente, essa é a 8ª mulher que eu trago aqui, que vocês estão percebendo a mudança nos caminhos, né? E foi só uma paixão pela medicina fetal ou tinha alguma coisa que ou o consultório você não... Não, eu sempre gostei, mas foi uma paixão mesmo. O meu irmão já fazia radiologia também e eu me apaixonei pela caverna. Longe, escuro e frio, era tudo que eu queria. É isso, mas gente. Sabe que tinha um outro porém, porque o radiologista é um médico ótimo para dar pitaco, porque ele tem que entender de todas as especialidades, porque afinal de contas ele lauda vários métodos e vários órgãos, então ele entende de todas as especialidades. E eu gosto muito de medicina, eu sou apaixonada por medicina. Então eu achei um caminho bom para eu dar pitaco em tudo que é especialidade. Agora eu achei outro. E eu tenho um pouco disso, né? Porque a UTI é assim também, né? A UTI você atende cardio, atende GO, atende cirurgia, atende paciente clínico, atende paciente muito grave, outros nem tão graves assim. E você acaba tendo todas as especialidades ali dentro, né? Então, eu também tenho um pouco desse amor. Só que ao contrário de você, eu adoro paciente grave, né? Gosto do paciente que eu costumo brincar, né? Meus pacientes já sabem que é a profissão que segura pelo pé, né? O intensivista, né? Mas é óbvio que é uma brincadeira, né? Porque a hora de cada um, na minha opinião, né? Pertence a Deus. E aí você fez rádio e aqui tá trabalhando com isso, Eu fiz ultrassom e tô trabalhando com isso há 28 anos. E que horas que deu um comichão, assim, lá na caverna? Na pandemia e por uma dor própria até. Eu fiz bariátrica e eu fiquei quase careca depois da bariátrica. E aí eu fui para medicina integrativa também, porque uma outra história que eu caí, quebrei o braço, tive osteomielite. E eu tomei 1 ano de antibiótico EV.
na veia. E aí ele me matava com antibiótico, eu me levantava com os antioxidantes que eu tomava. E eu falava pro médico, ó, tô tomando umas bombas, tá? E ele olhava pra mim e falava, não quero nem que você saber o que você tá fazendo, tá dando certo. Porque ele falou, eu nunca vi uma pessoa tomando esse nível de antibiótico que você tá tomando pra pegar osso, que é um nível alto, e antibióticos ruins de tomar. Pegava tudo e não ter nada. Tipo, você não tem, eu falo, não tenho nada, porque eu me drogo também. Então era isso. E aí eu fui pra medicina integrativa. Então eu ainda tô terminando a minha pós de medicina integrativa. E aí eu me apaixonei por cabelo. Por quê? Por uma dor própria também. A gente sempre vai pra integrativa e pra essas outras áreas por dores próprias, né? Uhum. E aí eu fiquei quase careca. E eu me via no espelho e falei, agora que eu tô emagrecendo, eu tô careca. Puxa vida, eu tô mais bonitinha, não vou ter cabelo. E o cabelo é a moldura do rosto. Sim. E eu fui atrás de descobrir e me apaixonei por isso. Por quê? Porque cabelo, exatamente como eu gostava de todas as especialidades, o cabelo é isso. O cabelo é o reflexo da saúde da gente. Então, se o cabelo tá ruim, a saúde tá ruim. Para eu ter cabelo, eu preciso consertar o seu intestino, a sua alimentação, a sua dieta, os seus exercícios físicos. Eu preciso consertar você como um todo. E aí, seu cabelo vai crescer saudável. Vai ficar bem. Vai ficar bem. Eu conforme foi tendo aquele monte de gente se interessando por cabelo no meu perfil, eu fui contando. Eu fiquei quase careca várias vezes também. Na hora que eu operei, depois quando teve Covid, Sim. depois quando tive dengue, aí faz dieta. Agora tô de dieta. Era uma vez um cabelo, né? Então eu acho que eu tive queda de estresse, né? Então eu tive quadros de eflúvio telógeno várias vezes, e por um tempo eu tive alopecia mesmo, que foi caindo. A minha mãe era careca. Então, gente, vocês sabiam que existem mulheres carecas? Existem. Existe alopecia androgenética padrão feminino hoje. Então o que acontece? Na verdade, não é que ela fica toda careca igual o homem, mas fica com bem pouquinho cabelo, né? Aí a minha tia, você via todo o couro cabeludo dela. E minha mãe, com o tempo, foi perdendo o cabelo também. Então ela era careca. Então aí eu ficava assim, ai meu Deus do céu, agora eu que vou ficar careca. Então, aí por conta disso também que eu estudei um pouco, mas raso, né? E acabei postando algumas coisas gerais no perfil que foram o maior sucesso. Então, por conta disso, da sua dor, você foi fazer pós de tricologia? Isso, eu fiz pós-graduação de tricologia. Transplante eu não faço, gente. Eu quero tratar todo mundo clinicamente, desindicar o transplante, tirar todo mundo da fila cirúrgica. E aí, gente, a tricologia, então, é o médico, não necessariamente médico, especialista que cuida do cabelo. Isso. Né? A gente até gravou um vídeo aqui outro dia, né? Mas eu fiz pós-médica de tricologia, Sim. porque existem diferenças. Então, a gente consegue tratar não só os eflúvios, como as cicatriciais. E as cicatriciais a gente tem que usar medicação mesmo, às vezes inibidor JAK, imunomodulador. Aí a diferença é que o médico tem um arsenal maior de tratamento que ele pode se dispor a usar, uma vez que ele é médico, e tem a questão do ato médico, que as outras profissões podem tratar cabelo, mas não podem fazer os procedimentos, algumas coisas são mais limitadas, né? Então, tem uma vantagem de você cuidar do seu cabelo ou com um médico especialista de cabelo ou com um dermatologista especialista de cabelo. Certo. Então, não necessariamente o tricologista é um dermatologista. Verdade. Né? Não necessariamente, porque a tricologia é uma subdivisão da dermatologia, mas ela não é específica, né? Porque você não tem uma necessidade, por exemplo, para fazer transplante capilar, você precisa ser ou cirurgião plástico ou dermatologista. Então, para ser médico tricologista clínico, não tem essa necessidade. Não tem essa necessidade. E o seu cabelo, você mesma que recuperou ou você passou em algum lugar? Não, eu que recuperei. Tá, e o que você fez? Eu fiz basicamente na época o que eu sabia fazer, que era MMP, e o que me dispunha na época. Hoje eu já tenho muito mais tecnologia do que isso. Pausa. MMP. MMP. MMP é microinfusão de medicamentos na pele. A gente usa uma maquininha como se fosse a de tatuagem e você vai infundir a medicação aonde você quer que ela fique, ou seja, banhando o seu folículo piloso a 3,5 centímetros abaixo da pele. E aí você injeta medicação de crescimento, minoxidil, fator de crescimento, vitaminas. A gente injeta medicação que trata da alopécia, se for uma androgenética, por exemplo, a dutasterida ou a finasterida. E é uma técnica bem usada e super boa.
boa e é uma técnica simples, né? Qualquer médico pode aprender. E deixa eu te contar, quando eu tava para formar, eu tive uma alopecia areata. Ela começou pertinho dos dias da formatura com uma bolinha, que era uma polpa digital aqui, bem na frente. E aí eu fui no meu professor de dermatologia, né? E ele começou a tratar. Na época era corticoide tópico. Dói pra arrebentar. Injetável, dói, gente. E mesmo assim não fazia efeito. Isso a gente chama de mesoterapia hoje. A gente pega uma agulhinha e injeta onde a gente quer que esteja. E aí, nada, Márcia, o negócio foi crescendo. Resultado. Quando chegou perto da formatura, tava tudo isso aqui, ó, sem cabelo. Nossa. Imagina o meu pavor, gente. Na formatura não tinha cabelo. Aí fez como fala, um penteado que fazia assim, ó, pra não aparecer. Que provavelmente foi desencadeado por estresse, com né? certeza. É sempre autoimune, né? Mas o desencadeante pode ser estresse, pode ser uma agressão. Márcia, pensa o desespero, né? Porque assim, aí você tratava, eu tava indo no melhor dermatologista da cidade e não resolvia. Resolveu com corticoide VO só. Isso que eu ia falar, geralmente a gente pulsa corticoide VO e hoje, até no congresso de dermatologia, tem os inibidores JAK. O JAK é a junção Janus-quinase, que inibe uma série de processos autoimunes e vai agir nas citocinas inflamatórias também. Então as pessoas estão repilando bastante. Quem tem indicação. O tratamento vem mudando, né? Vem mudando, exatamente. Que foi o que a Jada Pinkett Smith lá usou, né? Aquela do Oscar, que o Will Smith brigou por ela e ela não tinha cabelo porque ela tem alopecia areata. E ela usou o inibidor JAK e agora é a última sensação nos Estados Unidos, tudo é inibidor JAK. E ela a agora indústria tem farmacêutica lá é muito poderosa e agora ela tá repilando de novo. Olha, que legal. Tá, e aí, por exemplo, você vai me tratar. Como que funciona o seu tratamento? De uma maneira, vou ligar lá, vou marcar consulta, como que funciona? Érica, a consulta é uma consulta super, super detalhada e completa. Por quê? Porque, como eu disse, eu tenho que saber todos os aspectos da sua saúde para conseguir ter um cabelo forte e saudável. E longevo, gente, porque a minha intenção é que você tenha cabelo pro resto da vida. Não é só durante o tratamento, que é o que acontece muitas vezes. Você vai lá, trata 1 mês, 2 meses, no 5º mês começa a crescer cabelo e aí você larga e a alopecia volta, lógico. Então, eu investigo intestino, eu investigo saúde, antecedente, história familiar, sono, porque é muito importante, fatores de estresse, todas as doenças prévias, e eu vou acertar tudo isso. A primeira fase do tratamento é desintoxicação. E aí depois a gente parte para resultado. Então eu vou agir no seu intestino. Desintoxicação... Principalmente intestinal e principalmente de glicação de açúcar. Hoje todas as alopécias elas são inflamatórias, inclusive o eflúvio telógeno. A gente inflama, oxida e por isso cai o cabelo. Os trabalhadores lá dos cabelinhos param de produzir e vão fazer outra coisa. Ou eles morrem por oxidação. Então, na verdade, eu tenho que diminuir essa glicemia das pessoas, eu tenho que normalizar a insulina, a liberação de insulina. Isso está muito relacionado a ter cabelo hoje. Então, comer doce o tempo inteiro está muito relacionado à perda capilar. E está muito relacionado à glicação. Até o envelhecimento, gente. A gente envelhece mais quanto mais doce a gente come. Mais a pele fica flácida, menos colágeno tem, porque menos o fibroblasto faz colágeno. E segura a nossa pele. Então, eu começo agindo no intestino. Então, eu vou fazer toda uma desparasitação. Eu vou entrar com probiótico, pré-biótico, eu vou agir na sua alimentação, vou tirar o açúcar, vou agir na sua glicemia, às vezes eu vou ter que usar metformina, às vezes tópica, às vezes oral, para que esteja tudo certinho. E aí a gente começa com procedimentos capilares. O que é o procedimento? O procedimento é eu colocar a medicação banhando o folículo piloso, onde eu quero que ela haja mais. Eu costumo falar que cabelo é como se a gente estivesse plantando uma sementinha. Então, primeiro a gente
aduba aquele solo e deixa aquele solo bem fértil. Aí depois a gente planta a sementinha e depois a gente hidrata, não é? Todo dia a gente pinga uma gotinha. Então a hidratação é como se fosse o sangue da gente. Então eu vou repor micronutriente, eu vou repor vitamina. As pessoas chegam lá com B12 baixa, com vitamina D baixa, com ferro super baixo, porque elas acham que comer carne é ruim. Às vezes não absorve direito por causa de desbiose. Então eu corrijo tudo isso, via oral e injetável. E aí a gente passa para os procedimentos, onde eu vou colocar a medicação, então é onde eu quero que ela haja. Uma das minhas quedas de cabelo foi ferropenia, né? Tava com ferro no pé. Então. Aí na hora que foi ver, era pelo reumatismo, aí consumiu ferro e aí o cabelo, pluf. E B12, as pessoas hoje comem demais, tomam esomeprazol que nem louca, e isso dá depressão de B12. Então eles chegam lá no consultório com B12 de 100. B12 de 100, a pessoa nem levanta. Vitamina D de 5, eu já vi vitamina D de 5. Eu falei, gente, você não tá nem acordando, você tá deprimido até. Além de você sentir super cansado, você tá deprimido. Isso é uma coisa super comum que eu pego lá no consultório também, né? Então, é quase que uma epidemia. Sim. Então, algumas coisas como a má alimentação. Então aí se alimentam mal, né? E aí isso, e não pega sol, tá sempre trabalhando. Então essas duas coisas. Então tá sempre cansado, tá sempre desmotivado. Parece quase que uma depressão. E você vai ver vitamina D com B12, né? Que tá super baixo. Então eu vou te falar. E fora o vício em açúcar, né? Porque o açúcar tá muito relacionado a você ter uma recompensa rápida. E isso é dopamina rápida. Então você faz uma hiperglicemia, você ficou bem, depois você faz hipoglicemia, você quer comer mais açúcar, porque o organismo entende que o açúcar vai te melhorar, não é o açúcar que vai te melhorar, mas ele quer energia rápida, então você tem mais vontade de comer doce. E isso gera um imediatismo, né, que tá em toda a sociedade hoje, da dopamina rápida e de você ter um retorno rápido das coisas, e nem sempre as coisas são rápidas. Que é celular, açúcar. Que é celular, tela, açúcar, tá tudo relacionado. Tá relacionado a TDAH também, tem outros desdobramentos aí muito piores do que o cabelo, mas o cabelo também. E, gente, o cabelo a gente tem que ter um pouco de paciência, porque eu preciso de pelo menos 4 meses para que você veja o resultado do crescimento capilar. Porque ele da base do folículo piloso até sair no couro cabeludo, ele demora 3 meses. Tanto para crescer quanto para cair. Porque quando a gente tem um evento, a gente sabe que 3 meses depois o cabelo começa a cair. Então, quando a gente tem Covid, 3 meses depois o cabelo começa a cair. Quando a gente tem bebê, 3 meses depois o cabelo começa a cair. Também caiu quando eu tive o Léo. Eu já tive, assim, tudo... E não é imediatamente. A placenta sai, caem todos os hormônios, 3 meses depois, porque aquele cabelo soltou naquele momento, mas a gente só vai sair e ter a expressão da queda capilar 3 meses depois. E para crescer a mesma coisa. Então você vai começar a tratar hoje, vai começar a repor hoje, injetável, via oral e local, daqui 3 meses é que ele vai começar a crescer. Então eu preciso de 4 para que ele tenha 1 centímetro, você consiga enxergar esse movimento. E eu acho que é uma coisa mais comum da mulher, porque ela passa por tudo isso, né? Ela passa por gravidez, ela passa por cirurgia, passa por menopausa, né? Passa por menopausa. E envelhece, porque, Érica, os cabelos também envelhecem. A gente tem uma senescência capilar. E hoje é muito estudado isso. O que é a senescência capilar? É o fibroblasto fazendo menos colágeno. É o melanócito fazendo menos melanina, então ele vai ficando branco, ele vai diminuindo a coloração dele e afinando, porque a gente também tem uma redução de proteína desse córtex. Então chega menos proteína, o fibroblasto faz menos proteína também, fabrica menos colágeno, e aí a gente tem um cabelo mais fino, onde a gente vê o rabo de cavalo que era grosso, vai ficando fininho, vai diminuindo, e isso faz parte da senescência capilar, não necessariamente é uma androgenética, onde você também tem afinamento. É a parte normal de com o envelhecimento, ter menos cabelo, ele ficar branco e mais fino. É o normal, né? Isso é o normal. Essa é a nossa senescência capilar. É isso que a gente não precisa, porque eu tô aqui justamente para ajudar a isso não acontecer, a reverter isso e a gente voltar a ter um cabelo volumoso como a gente tinha com 15 anos, né? Tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer. Eu cheguei a ter rabo de cabelo assim, ó. E tenho amigas que têm cabelo assim, e que, assim, eu vou te falar, é isso que você falou, né? Demora pra recuperar. Demora pra recuperar. A gente tem que ter paciência. Ai, tomei biotina e vitamina, e injetável no cabelo, vitamina injetável e não sei o quê. E aí tomou pé. Mas assim, ó,
Eu adoeço, entro de dieta, igual esses dias, você ainda falou, né? Nós duas estamos emagrecendo, tá, gente? Verdade. Nós duas estamos emagrecendo. Aí, dieta, né? E um pouquinho que eu como menos proteína... Cai o cabelo. Cai o cabelo na hora. É assim, batata, né? A moça que trabalha lá em casa, ela falou, ixi, tá de dieta, só de varrer a casa. É isso. E é desesperador, né? A gente vê a nossa casa um campo de batalha cheio de cabelos. Fala, gente, eu vou ficar careca. A queda capilar, então, primeiro que eu queria que você contasse isso, que tem uma queda que é a queda normal. Tem. Como que a gente diferencia uma queda normal de uma queda patológica do cabelo? Então, normalmente, a gente pode perder em torno de 100 a 150 fios por dia. Para não ficar contando, alguém que tem o cabelo mais ou menos no ombro, é um bolinho que cobre a palma da mão. Se passar isso, a hora que você faz o bolinho, passou a palma da mão, já tá anormal. Ou quando você divide o cabelo no meio, você começa a ver muito a sua risca de cabelo. Normalmente meio dedo, não é um dedo inteiro não, que já é alopécia. Meio dedo você começa a ver muito. O eflúvio telógeno, por exemplo, a gente vai ver muito aqui na têmpora, Erika. A gente abre aqui. Na têmpora e a gente vê que começa a rarear. Isso é bem típico do telógeno, que é quando alguma coisa acontece e o cabelo para de ser produzido. Então é emagrecimento, é doença, é cirurgia, é parto, é covid, é dengue, tudo isso dá eflúvio telógeno. Agora, existem outras patologias, onde você vai aumentando a testa, por exemplo, e esse tipo de alopécia aumentou muito no mundo nos últimos anos, que é a alopécia frontal fibrosante. E essa efetivamente deixa careca, porque ela vai aumentando, o folículo vai inflamando, e eu já vi gente até só o rodapé da cabecinha. Mulheres, principalmente. Eu já vi. E tem tratamento. A alopécia frontal fibrosante tem controle, mas não tem cura, porque ela é uma alopécia cicatricial. As alopécias cicatriciais, elas são quase uma urgência tricológica, porque uma vez feita uma cicatriz naquele folículo, eu não recupero mais ele. Então, enquanto o folículo estiver vivo, eu consigo recuperar esse folículo, ele volta a produzir cabelo. Quando ele virou uma cicatriz, eu não consigo mais recuperar. E isso é o que acontece com as alopécias cicatriciais, que são altamente inflamatórias e autoimunes. Entendi, porque daí já fibrosou, não tem muito. Já fez a cicatriz, aí eu só vou ter que transplantar. Mas até para transplantar eu tenho que ter cuidado, porque eu não posso transplantar numa área com atividade, porque senão esse fio transplantado, ele vai ter atividade também e vai morrer. Então você perdeu aquele que você tinha e aquele que você transplantou. Então eu preciso de uma estabilidade, de um controle da doença, e só depois de 6 meses sem doença é que eu posso pensar em fazer um transplante. Tá, e aí a pergunta que não quer calar. Aquelas pessoas que são calvas, os homens, tá aí na moda fazer transplante. A calvície volta? Volta. Volta porque a gente transplanta um certo número de unidades foliculares, né? E aí a gente nunca transplanta a área inteira, porque não dá, porque o transplante fica muito grande. Então 15, 50 mil unidades foliculares, 100 mil unidades foliculares. E aí não passa muito disso, porque senão ele fica muito tempo anestesiado durante o transplante. Então às vezes tem que fazer 2, porque não cobre a área inteira, se for uma área muito grande. E o que a gente tem que lembrar é que o transplante capilar é um transplante mesmo. Você tira daqui e põe aqui. Esse cabelo que a gente usa, que é geralmente um cabelo livre de receptor para androgenética, para testosterona e de hidrotestosterona, ele não vai morrer, mas os outros que ficaram em volta vão. Então o que acontece é, se o homem não continuar fazendo tratamento capilar, sobram quase só aqueles que ele transplantou, que vão ser entremeados um ou outro, então vai ficar feio igual. E aí tem que continuar fazendo tratamento capilar, exatamente. O ideal é fazer o quanto antes, porque tempo é cabelo. Então, enquanto o folículo tá vivo, e isso depende do tempo na androgenética, porque, pensa, é uma arvorezinha que recebe cada vez menos nutriente. Ela vai ficando fininha, pequenininha e para de crescer, mas ela tá lá ainda. Se você adubar, aquilo volta. Mas se morreu, não volta mais. Então, assim, isso é tempo dependente, né? Se eu ficar anos e anos com alopecia androgenética ali, o folículo vai morrer. E se eu tratar o quanto antes, eu consigo recuperar esse folículo. Ele não precisa morrer, então eu não preciso transplantar ninguém naquela região. Isso é o ideal, né? Hoje, aí você vê lá, gente, passa minoxidil, né? Ainda se passa minoxidil,
Ou isso é coisa do passado? Olha, sabe que é uma briga nos congressos médicos, porque o americano gosta mais de oral, o europeu gosta mais de tópico, e eles ficam brigando. Ambos funcionam, mas o tópico tem algumas particularidades. Primeiro que ele tem que ser dissolvido em álcool, então a base dele é sempre alcoólica, o que arde um pouco e resseca o couro cabeludo. Então, para aquelas pessoas que têm caspa, dermatite atópica, dermatite seborreica, não é bom. Primeiro porque arde, segundo porque resseca muito e vai favorecer a proliferação de queratina ali. Terceiro porque às vezes está tão proliferado que não chega a penetrar também. Às vezes tem tanta caspa e tanta proliferação ali naquele couro cabeludo que ele também não penetra. Além disso, a gente tem que ter uma expressão de uma enzima que chama SULT-A2, que fica no folículo piloso. A gente tem ela no fígado, que é a SULT-A1, e a do folículo piloso. As pessoas têm que ter essa enzima para que o minoxidil se transforme numa droga, porque ele é sempre uma prodroga. Então, ele não é uma droga ativa, ele é um nível antes, o tópico. E aí, o que acontece? Só 40% das pessoas têm a expressão dessa enzima. Isso quer dizer que o minoxidil tópico só vai funcionar em 40% das pessoas bem. Não, e tem que passar duas vezes, né? Exatamente, outra coisa que tem que passar duas vezes. Minoxidil uma vez por dia achando que vai ter cabelo. Aí não tem cabelo, põe a culpa no remédio. A culpa é do remédio? Não, era seu que só passou uma vez. Porque a meia-vida dele, gente, é 4 horas, é 6 horas com pico em 4 horas, tanto oral quanto tópico. Então, se você e ele dura até 12 horas. Então, se você não puser 2 vezes por dia, não vai resolver. É isso. Olha, esse negócio do minoxidil, eu já nem... Mas, na verdade, eu no tratamento clínico, na minha clínica, eu uso muito pouco tópico. Só se a pessoa quiser muito passar, ou se eu vir que precisa de uma medicação, que daí remédio tópico é outra coisa. Mas o minoxidil tópico, só se a pessoa realmente quiser. A gente geralmente dá preferência pro oral, porque as pessoas têm muito mais essa enzima hepática do que no folículo piloso, e é muito mais efetivo. E você tem um crescimento muito melhor de fio. Eu já... Fora que o minoxidil tópico, gente, quem tem cachorro e criança é proibitivo de usar, porque ele é super tóxico para gato, cachorro, passarinho e criança, porque a criança faz hipertricose também. Então eu já peguei bebê com crescimento de pelo na barriguinha, porque o pai encostava a cabeça na barriguinha para dar beijinho. Eu já peguei criança com crescimento de barba, porque eu encosta no pai que usa minoxidil. Então assim, quem tem criança e animal em casa não usa. Isso eu não sabia. É super tóxico para cachorro e gato e passarinho e não pode usar. Então, para quem tem animal, pet ou criança em casa, esquece tópico. Nossa, essa eu não sabia. Vivendo e aprendendo. Aí eu falo que o Papo Leal a gente fica tricotando, sabe? Que conta os casos, aí você conta igual você contou, né? O meu cabelo caiu que eu operei, né? E aí é mais uma troca. E me conta uma coisa. Qual que é a queixa mais comum quando a gente fala de cabelo? A queixa mais comum é queda. De mulher é queda e de homem é caspa? De homem é caspa e coceira capilar. É impressionante. Mas a mulher também está aumentando muito a queixa de tricodínia, que é dor no couro cabeludo. Então, dor quando penteia, sabe aquela sensibilidade? Eu tenho. Falta de vitamina B12. A minha tá boa, mas eu tenho dor. Mas aí, geralmente, é falta de vitamina e de micronutriente ali. E outra coisa é sensibilidade capilar, é ter caspa também e ter muita coceira no couro cabeludo. As pessoas têm se inflamado demais por causa da alimentação. A gente come muito açúcar e isso é inflamatório. E toda coceira e todo o couro cabeludo vermelho e peremiado que a gente ama, está relacionado a um processo vascular, às vezes pode ser até rosácea de couro cabeludo. E além disso, está relacionado ao microbioma do couro cabeludo que está alterado. Então a gente tem que acalmar-se e restabelecer com pré-biótico capilar, pré-biótico tópico, para que esse couro cabeludo volte ao normal. As mulheres, tá caindo meu cabelo, aí vai procurar alguém, toma uma vitamina. Agora já homem, tô com caspa, vai lá na farmácia e compra um shampoozinho. Um shampoo, né? Como se aquilo fosse tratar. Conte para todos nós qual que é a chance daquilo lá dar certo. Não, o shampoo de caspa, às vezes eu gosto, às vezes dá certo, mas ele tem que lavar direito, porque o homem lava o cabelo como se fosse um shampoo sabão, ele tá sendo otimista com aquele shampoo. E o shampoo de caspa é um shampoo medicamentoso. O que é isso? É que ele precisa de um tempo para agir, gente. Não é sabão que você
lava o cabelo e enxágua. Não, shampoo medicamentoso a gente usa, vai lá ver TikTok, vai responder uns e-mails, vai fazer alguma coisa, 10 minutos depois você volta pro banho, então você saiu do banho, foi fazer outra coisa, volta pro banho, aí a gente usa o nosso shampoo cheirosinho, porque normalmente shampoo de caspa não é cheirosinho e deixa o cabelo seco, e aí você lava em cima e enxágua. Todo shampoo medicamentoso a gente tem que fazer esse ritual, a gente tem que deixar 10 minutinhos, ir fazer outra coisa e voltar e lavar. Qual que é a chance de um homem fazer isso, Márcia? Eu tenho que ensinar, daí eles fazem, aí dá certo. Outra curiosidade em relação à caspa é que, como está sempre relacionado à microbiota, você pode ter proliferação de fungo, que é o ptirosporo, ou dermatosporo, e você tem proliferação também de bactéria. E esses fungos, eles acostumam com o shampoo. Então, você tem que ter pelo menos 2 shampoos que você alterna. Uma semana você usa um tipo de shampoo e a outra semana você usa outro tipo de shampoo, que é para matar todos os tipos de fungo, para que esse microbioma não acostume, porque senão você acaba selecionando fungos por causa daquele shampoo. Então, uma curiosidade é que tem sempre que ter 2. A gente que é mulher sempre sabe, né? A gente compra um shampoo, fica lindo o cabelo. Nossa, que delícia, ficou ótimo, cheiroso, maravilhoso, macio, saudável. Você começa a usar só aquele shampoo, daqui a pouco não funciona mais, né? Porque o microbioma da gente acostumou com o shampoo. Então, a gente muda falando, nossa, esse eu acertei, esse é o shampoo da vida. Aí você usa um mês, no mês seguinte você usa mais. E é por isso que a gente tem um monte de shampoo no chuveiro, né? E eventualmente, na verdade, precisa do shampoo com antifúngico. Sim, às vezes precisa. Sim, né? A caspa sempre eu uso. Pelo menos no começo a gente sempre usa. Eu uso um shampoo antifúngico, cetoconazol. E eu uso um normal depois pra caspa, um Vichy ou um Derco Sense Scalp, que tem... Cara da riqueza, vocês estão vendo, né? Que é ótimo. A gente sempre usa, mas até um Head and Shoulder funciona pra ir trocando, viu? Você tem que ter vários ali e vai trocando. Sim. Mas aí a gente usa um medicamentoso, um não tão medicamentoso, que é um mais cosmético, que vai ter ciclopiroxolamina, alguma outra coisa só pra fazer a descamação ali. E aí você vai alternando. E depois você usa o seu cheirosinho, o seu Dove, o seu baratinho, seda, qualquer coisa. E agora, gente, vocês estão preparados? Porque agora nós vamos trazer alguns conceitos novos, né? Que estão muito em voga e que faz parte mesmo, eu acho que da evolução do cuidado de saúde, né? Então, fazer skincare já tá todo mundo... Sabendo. Todo mundo acostumado. Todo mundo passa filtro solar, uma maquiagemzinha, todo mundo faz. Todo mundo já sabe. Até eu... Nossa, a minha dermatologista, a Lígia, ela é minha amiga. Ela era minha plantonista e depois ela foi só fazendo dermato, né? Lígia, beijo. E ela falava assim, mas como assim você não passa nada? Nem protetor? Não, Lígia, eu não passo nada. E ela ficou, tipo, alguns anos no meu pé, até eu lavar o rosto, passar protetor. Tem uma rotina, é mínima a minha rotina, mas ela existe. Hoje ela existe graças à Lígia, porque não tinha nem essa. Mas agora, minha gente, nós vamos trazer para vocês o Hair Care. É um hair care. O hair care é um novo skincare. É como você deve lavar os seus cabelos e cuidar dos seus cabelos para ter longevidade capilar. Então, é usar pelo menos uma máscara uma vez a cada 15 dias para hidratar a haste. Quando a gente fala de cabelo, a gente divide em 2 subtipos. O couro cabeludo e a haste capilar. São coisas diferentes. Então, o hair care engloba essas 2 coisas. O couro cabeludo, você vai desintoxicar ele, usar um shampoo suave, que vai hidratar com vitamina. Você pode usar um shampoo com vitamina manipulado. Pelo menos uma vez por semana vai fazer medicação também. Deixar ele 10 minutinhos, depois tira. Depois usa o shampoo cheirosinho condicionador. E uma máscara justamente para você repor aminoácido na haste capilar. Por quê? Porque a gente pinta, a gente é mulher. A gente tá ficando velha, a gente pinta, a gente faz umas luz californiana, luz de não sei o quê. E isso tira a proteína da nossa haste. Por isso que o cabelo fica duro. Por isso que o cabelo fica feio, poroso. Se a gente seca o cabelo com o secador muito quente do lado dele, dá bubble hair. E isso é irrecuperável. Por isso que ele quebra igual uma vassoura no meio. Então isso a gente precisa repor vitamina e proteína nessa haste capilar. Pelo menos uma vez por semana. Esse é o novo hair care. Hair care, gente. Então agora, se você já fazia skincare, agora vai fazer hair care. Pra ficar com os cabelos bonitos. Todo mundo fala, nossa, como seu cabelo tá bonito, que beleza. Eu falo, nem conto pra vocês. Porque daí eu faço hidratação, não é assim. Não é. É sempre uma construção, gente. A beleza é uma construção. É a Sarita. Aliás,
Tinha no Facebook, deu uma viralizada aquela história de construção coreana, não é? Que umas mulherzinhas construíam um monte de coisa na cara, passavam uns reboques na cara. Gente, cabelo também é uma construção. A beleza é sempre tudo dá trabalho nessa vida. Ficar bonita também dá trabalho. E alisamento, pode? Alisamento, se for formol, vai destruir a proteína da haste, por isso que quebra tudo, né? E se fizer na raiz, então, você pode até ter um corte químico. Agora quase não tem mais formol, né? Mentira, tem. Eles falam que não tem, mas tem. Mas, porque se não puser formol, não alisa. Mas um pouquinho, assim, pra quem precisa, eu acho que pode. Depois você repõe. Depois você repõe. Faz um botox, que é mais suave, né? Mas antigamente não tinha. Por muitos anos eu fiz. Porque sabe o que acontece, minha gente? Meu cabelo não é nem liso nem enrolado. Da minha irmã é uma beleza. Não, da minha irmã é a coisa mais linda. Aqueles cachos perfeitinho. Que ela sempre odiou, né? Porque criança quer cabelo liso, né? E era aquela confusão, passava gelatina e aquela confusão, né? E o meu não era nenhuma coisa nem outra. Então eu fiz alisamento por muitos anos, né? Ela olhando pra ver, ó como que tá. Diagnóstico. Então, botox. O botox é mais suave, né? Mas assim, se fizer rápido, se fizer num salão bom, com produto bom, e cuidar depois, hidratar direito, usar uma máscara para repor aminoácido nessa haste. E sempre tem que fazer com um profissional bom, porque um profissional bom sabe quando o cabelo tá quebrando ou não, né? Sim, e tirar esse produto. Sim, E secador? Secador, eu não proíbo ninguém de usar secador, porque eu sou mulher, gente. Eu vou usar secador também. A gente usa secador, não tem jeito. Mas o que a gente recomenda? Não usar em temperatura 52 graus, né? 80 graus. Como que a pessoa vai saber? Como que a pessoa sabe Hoje isso? Tem um secador de cabelo também, a cara da riqueza, que é o Dyson, que tem um medidor interno para saber quanto que o fio tá quente. E ele mesmo já se adapta. Esse é o lance do Dyson, que é tão famoso aí, né? Que chique, né? Caro pra caramba, né? 3 mil reais. Custa R$524 no free shop, eu vi agora. Dólares. $524 no free shop, você já compra o seu Dysonzinho. Mas qual que é o grande lance dele? Que ele já tem um medidor de temperatura que não deixa o fio aquecer pra estragar esse fio, pra dar o bubble hair. Mas qual que é a dica pra gente? Eu também não tenho Dyson, não comprei, não consegui, tá, gente? E aí, secar um pouco mais de longe, né? Deixa no médio, não precisa deixar no tão quente. Se precisar de muito quente, seca um pouco mais de longe. Não encosta no fio pra sair aquele vapor. Isso detona o fio de cabelo. Exatamente. E outra coisa, aquecer muito paciência zero pra secar o cabelo. Aquecer muito o couro cabeludo também resseca ele, tá? Então não é bom, não. É sempre raiz, não, um pouquinho mais pra trás e um pouquinho mais longe do couro cabeludo. Não encosta pra dar aquele... Sabe quando sai aquele vapor, você fala, nossa, agora alisou. Isso não. Agora secou. Agora secou. Isso não pode, tá? Bom saber, né? Eu não tenho paciência para secar. E aí agora, como ele, por exemplo, tá sem alisamento, ele fica... Se eu não secar, ele fica... Não sabe se ele chora, se ele é liso, se ele é enrolado. É nada, ele é lindo. Aí o que eu faço? Aí eu seco o cabelo, né? Então... E aí outra coisa. Eu sei que isso tem a ver com o tipo de couro cabeludo, oleosidade do cabelo, né? Mas... lavar o cabelo todos os dias. Não estraga. Pode lavar o cabelo todo dia. Pode. O que estraga e dá queda capilar é não lavar periodicamente, né? A medida ideal é que você lave dia sim, dia não. Mas para os homens que têm cabelo curto, para as mulheres que fazem muito exercício físico, que vão na academia, tem que lavar, porque o sal também dá coceira capilar. Então você sua, você tem sal no seu suor, e aí você vai ter coceira. O suor também é um meio de cultura, então você pode cultivar fungo e bactéria ali, então tem que lavar. Eu tinha feito a orientação disso, ó, gente, dia sim, dia não, se o cabelo não for oleoso. Porque se o cabelo é oleoso também, não tem muito jeito, você fica com aquele cabelo... Não tem. Aí tem que hidratar. Tem que lavar, aí você tem que hidratar o couro cabeludo. Você vai ter que usar pré-shampoos ou pós-shampoos hidratantes para couro cabeludo. A gente formula isso em consultório, você manipula, porque a gente não tem produtos prontos disso. Mas isso pode ser um regulador. Agora, a alimentação é fundamental. Quando a gente come mais óleo, o cabelo pinga mais óleo, Érica, não tem jeito. Se você só come fritura e doce, o cabelo vai pingar mais óleo. Sim. Então, e a gente tem até coisas naturais, né? Coisa de abacate, a gente pode fazer máscara de abacate, a gente pode indicar. Na consulta a gente fala sobre tudo isso. Um óleo de coco, que também é bom para haste capilar e pode usar também no couro cabeludo. Então, assim, tem várias coisas que são baratas também, que dá para você usar fazendo o seu hair care.
Não é tudo caro, Não é caríssimo. tudo caro, Kerastase, que custa uma fortuna. Eu agora eu descobri que eu faço um hair care que eu nem sabia que chamava hair care. Então, tá vendo? Porque a moça que cuida do meu cabelo, ela fica mais preocupada com o meu cabelo que eu, porque eu acho, né? Porque ela que cuida, ela que pinta, ela que escova, ela que corta, ela que faz tudo. E aí ela fala: não, hoje é dia de hidratação. Vem cá tem dia que eu nem quero fazer, não tem nem tempo. Ela fala: vai fazer. E sabe que o profissional de cabelo é um aliado do médico tricologista, né? Porque às vezes é ele que descobre uma areatazinha pequenininha pra gente não deixar ela aumentar. Não deixar ela aumentar. Deixa eu perguntar outra para você. Então, você me contou um pouco da relação das coisas com o corpo, né? Isso para mim é muito claro, que talvez as pessoas não entendam, que o cabelo nada mais é do que o reflexo do seu corpo e do seu dia a dia, da sua alimentação, do seu sono, do seu estresse, tudo isso vai refletir no seu cabelo. Sim, com certeza. Né? Se o cabelo vai estar bom, se não vai estar, se está caindo, né? Então, e aí é a parte que eu acho importante de passar com o médico, porque daí você também, na hora que você atende, acaba fazendo um check-up na pessoa, né? Tudo, faço check-up de tudo, peço exame de calo a caspa. É isso, porque eu preciso saber, inclusive, das microproteínas, de proteínas totais, de alimentação, de intestino, como tá o intestino, se funciona, é mole, é duro, como que é, tá tomando água, tá hidratando, porque a água vai pro cabelo também, nós somos 75% de água, a gente precisa de hidratação. A hora que cai uma aguinha lá, coitada, não vai nem pra bexiga, mas a célula tá seca, fala, é minha. Sim. Não tem jeito. E a gente tem que organizar tudo isso pra fazer crescer cabelo. E agora tá cada vez mais a gente tá aprendendo, porque era quase como uma caixa preta, as coisas do intestino, né? Sim. A parte inflamatória, o quanto que a microbiota do intestino acaba interferindo na saúde de tudo. E aí o cabelo é uma das coisas. Até da depressão. É engraçado porque o intestino faz mais GABA do que o próprio cérebro. O GABA é um hormônio de relaxamento. O intestino produz mais GABA e dopamina do que o próprio cérebro. Então, assim, somos o que comemos, as bactérias que carregamos e o que absorvemos. Essa que é a verdade. Somos essas três coisas: o que comemos, o que absorvemos e as bactérias que carregamos para isso. Você sabe que agora teve em Austin o maior evento de saúde e tecnologia do mundo. Ele é anual e foi semana passada, né? E aí que todo mundo precisa comer bem, dormir bem e fazer exercício. Todo mundo já sabe, né? E a resposta para tudo tá aí. Mas o problema é a dificuldade que as pessoas têm de fazer isso. Eu tenho, você tem, todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, foi muito discutido como os devices, como com a inteligência artificial, como que o sistema de saúde pode ajudar no comportamento para melhorar tudo isso. Então, uma das coisas que inclusive já mudou na rotina das pessoas é igual quem tem relógio. Quem tem relógio já sabe quantas horas dormiu, né? Agora já virou uma preocupação, porque o sono não era ninguém ficava dormir 4 horas, dormir 5, dormir 8, dormir superficial. Então, tem uma maior discussão de como que os devices podem ajudar, por exemplo, que você siga uma rotina de exercício, ou que você tenha um alerta de alimentação, ou que você conte calorias, alguma coisa que seja mais fácil e que ajude, né? Isso vai ser muito importante. Inclusive, porque até é engraçado que você fazer exercício físico, uma coisa que falaram no congresso também é que o músculo, ele libera miocinas que vão liberar também dopamina e serotonina. Então, isso está relacionado à depressão. Você fazer exercício físico melhora a depressão. E quem imaginou isso, né? Isso aí já tá. Isso já é uma coisa que fisicamente provado, que você tem liberação de um hormônio que vai mexer na depressão. Gente, aí a Márcia Chick Nortman, né? Foi pro Congresso Anual de Dermatologia nos Estados Unidos, que foi em Orlando, tem o quê? 10 dias? Tem 10 dias. Nem isso, que ela estava lá em Orlando para saber as novidades. Márcia, o que teve de novidade no congresso desse ano com relação a cabelo? Érica, teve muito cabelo que não acontecia nos anos anteriores e eles estão chegando à mesma conclusão que a gente já falava aqui, que
toda a queda de cabelo é inflamatória. E que tudo começa no intestino. Então, eu nunca tinha visto dermatologistas falarem tanto de intestino e leaky gut e desbiose como foi falado no congresso. Então, tá tudo relacionado, tudo. E outra coisa são as medicações novas, né? Que surgiram medicações novas para processos autoimunes, que são os imunobiológicos. Então, Hitlecimab, Nutuzumab, todos os MABs da vida. E os NIBs, né? Que são os inibidores da JAK. Que é Baricitinib, Hitlesetinib, Lotufo, que tá chegando agora no Brasil. É o que Isso acontece. melhorou muito a terapêutica, né? Porque eles também estão melhorando. Antes eles davam muitos efeitos colaterais e agora eles estão cada vez com menos efeitos colaterais. Márcia, os imunobiológicos mudaram a medicina, né? Mudaram. Até para colesterol. Agora, a primeira linha de tratamento para colesterol lá e triglicéridos aumentado é imunobiológico. Uma vez a cada 6 meses. É isso. Né? Uma vez a cada 6 meses. E aí, por exemplo, eu que sou uma paciente reumatológica, né? O uso do imunobiológico mudou. Então, para reumato, foi o primeiro impacto, né? Que usava para reumato, Sim. o primeiro impacto. O único problema disso é o custo dos imunobiológicos. Hoje são caríssimos, né? Mas é muito tudo ligado à inflamação, né? Tudo ligado à inflamação. Tudo. E a gente tem jeito, aqui no Brasil a gente faz muito essa parte integrativa, a gente tem jeito de diminuir o limiar inflamatório das pessoas só com terapias injetáveis, isso é muito legal. O meu marido, por exemplo, que é de UTI igual a Érica, ele fala que eu sou charlatã, gente, mas não é, as pessoas melhoram, eu melhorei, ele melhorou e as pessoas melhoram de verdade, só com esses antioxidantes orais e injetáveis, principalmente porque o injetável é na veia, é muito mais rápida a resposta. E ele já se convenceu? Não, ele toma, né? Mas ele não se convence. Mas um dia, quem sabe? É porque intensivista, gente, como eu até sou menos que o Alexandre, né? O Alexandre, gente, pensa no intensivista, né? Ele. E tudo baseado em evidência, tudo, né? E a UTI é uma especialidade muito nova, então a gente tem muito... E são pacientes graves, né? Você tem que agir rápido. Não, dá uma coisa errada, morre, né? Tipo, né? Então, o impacto das coisas é tipo grave, né? Vamos dizer assim. Então, pra gente, igual a gente chegou a vamos usar antioxidante, vitamina C como anti-inflamatório na sepse. Aí deu tudo errado. Testosterona na UTI. Você entrava na UTI, vitamina C ainda tem alguma... vamos usar... Usou várias coisas para tentar diminuir a inflamação e na prática hoje a gente ainda não tem um medicamento. É que não tem milagre, né? Na UTI você não vai ver isso, porque você vai levar pelo menos um mês para desinflamar, gente. O intestino, para refazer aquele muco que foi comido pelas bactérias ruins e pela desbiose, ele vai levar pelo menos 2 meses. E consegue resolver só com a dieta? Melhora muito, né? A gente usa injetável também bastante para desinflamar, usa glutationa para tirar metal pesado, porque às vezes as pessoas vêm, por exemplo, uma curiosidade é que a gente acha que tá comendo salmão e atum super natural e tá cheio de mercúrio, né? Então a gente vem com excesso de mercúrio, alergia a cobalto. Cobalto tem muito, níquel hoje, que a gente é muito exposto a essas bijuterias com níquel. Então, assim, a gente é muito cheio de metal pesado, essa que é a verdade, né? E a gente tem que tirar isso do seu organismo. E existem medicações que tiram, por exemplo, a glutationa, uma superóxido dismutase. E aí você tem que fazer um pool de pelo menos 8 semanas, que a gente fala 2 meses, pra a gente ver uma desinflamação mesmo. Depois a gente mantém com bastante dieta. Sabe uma coisa que eu percebi? Teve uma época que, quando eu fui pro Grajaú, era muito estressante, né? Eu engordei muito no pós-parto no Grajaú. E aí, em determinado momento, eu nem me reconhecia, assim, de tão obesa que eu tava. Falei, vou fazer dieta, resolvi fazer uma dieta cetogênica. O que acontece? Como você não come açúcar, não come praticamente glúten, não come carboidrato, Márcia do céu. Eu, quase fiquei curado do reumatismo. É isso. Aí meu reumatologista falou, não, eu falei que não. Sim.
O glúten é altamente, gente, para algumas coisas, né? Para amiloidose não pode comer glúten. Para várias doenças sistêmicas e de depósito, quanto mais inflamatório você come, elas pioram demais. Demais. E aí eu senti isso. Aí essa semana passada eu tava conversando com uma amiga, ela falou, olha, né, eu tenho endometriose, meu cabelo cai, então eu faço essa dieta, hoje ela é até vegana. Mas ela mudou não só a carne, por exemplo, mas as coisas, não come açúcar, não come fritura. Mas por que você não tá comendo nada? Ela falou, porque faz mal. É isso. É a resposta que a gente orienta os doentes, mas é a real resposta do negócio, né? Você não deveria comer porque faz mal. Faz mal, gente, é verdade. Faz mal. Eu não sou tão radical de tirar tudo, mas eu acho que a gente consegue dar conta de enfiar o pé na jaca uma vez por semana, sabe? Porque se você gosta muito, você não vai deixar de comer, essa que é a verdade. Porque você não dá pra passar. Ou você é radical e deixa a vida inteira de comer, o que seria o açúcar, seria o certo, né, Erika? Mas eventualmente a gente consegue, assim, digerir uma vez por semana, né? Pode enfiar o pé na jaca. 6 meses sem açúcar. Mas quanto mais a gente ficar sem essas coisas, melhor. Muda a vida. Eu não tomo mais refrigerante desde que eu fiz bariátrica, minha vida é melhor. Eu como muito menos açúcar e eu mas eu melhorei o sono, melhorei tudo. Aí é engraçado, porque como eu fiz dieta há muitos anos, então, por exemplo, tem alguns hábitos, qualquer bebida que eu vou tomar, eu tomo com adoçante. Se eu vou tomar um refrigerante, eu tomo 0. Tipo, o açúcar pro dia a dia eu tirei, mas daí comi bala, comi doce. Come chocolate. Com chocolate. Come chocolate amargo. É muito melhor, com mais cacau. Aprendi uma receita. Vai ter que mudar os assim. E é isso que eu falo, quando a gente gosta muito, a gente não deixa de comer o resto da vida. Mas você pode mudar o gosto. Sim. E é engraçado que em relação ao açúcar, você vai modulando a sua papila, né? Porque Sim. quanto mais açúcar você come, mais açúcar você precisa pra sentir o doce. E quando você fica um período sem, é muito engraçado. Quando você não consegue mais, você acha, tudo aquilo que você comia, você fala, nossa, como eu comia isso aqui incomível. E você comia aquilo e nem percebia. Nem percebia, de tão doce, né? De tão doce. Estamos encaminhando para o fim. Que olha, você acredita? Que papo tão bom. Você acredita que a gente nem vê passar, né? Nem vê passar. Não, e tem coisa de cabelo para 3, 4 entrevistas. Tem, para 3, 4 entrevistas. Ô, Márcia, se a gente tivesse que dar uma dica, fala assim, pessoal, você vai fazer um hair care, você vai cuidar do seu cabelo. Qual que é a dica de ouro? A dica de ouro é não dormir com ele molhado, gente. Olha. Não dormir com ele molhado, porque o fato de você dormir com ele molhado faz proliferação fúngica. Então, no dia seguinte, você acorda com ele molhado ainda, você proliferou fungo a noite inteira nele, no travesseiro que tem ácaro pra caramba e a gente nem sabe. Então, não durma com ele molhado, porque daí você entrou com ácaro dentro do seu couro cabeludo, a pele já tá mais fina, porque você hidratou ela com água, ela tem que secar para que o ácaro não penetre, o fungo também. Então, não durma com ele molhado. E outra coisa sejam gentis com o cabelo. Quando forem lavar o cabelo, lavem com a polpinha do dedo, nunca com a unha, porque tem gente que pega e faz assim, né? Vou lavar, não, é com a polpa do dedo, é gentil. Sejam gentis, usem chuquinhas fofinhas, não elásticos pesados, elásticos de escritório jamais, porque ele corta todo o cabelo. Então vamos ser gentil com o nosso cabelo, né? Hidratação, hidratar o couro cabeludo, não só a haste, também faz bem. E procurar um médico tricologista para todas essas dicas mais. Gente, eu preciso ir, a gente já tá até combinando. Mas é porque eu acho que as pessoas não têm a real noção do tanto de tratamento, do tanto de ferramenta. E do tanto que evoluiu. Antigamente era isso, né? Toma vitamina, minoxidil, deu bom, deu. Aí depois veio a era dos transplantes. Agora tem um monte de ferramenta. Tem. Um monte de tratamento que os cabelos são outros. Pra quem quase não tinha cabelo, olha o tanto de cabelo que a Márcia tem. E o cabelo tem. cresce de novo, gente. De homem e mulher. É muito gostoso. Eu gosto tanto quando eu vejo crescer. É igual crescer uma plantinha. E a pessoa fica tão feliz porque isso muda a autoestima. Sim. Eu tenho senhorinhas de 80 anos que queriam cabelo pro casamento de um neto, de um bisneto, e aí elas começam a tratar 6 meses antes e eu dou o cabelo pra elas, ela cresce cabelo. E elas ficam muito felizes, eu quero fazer o penteado. Eu tenho senhores que evitaram transplantes, são mais de 1.000 transplantes evitados com tratamento clínico, e aí as pessoas não precisam transplantar. Por que você vai tirar de um lugar e pôr no outro se você pode crescer aquilo que tem lá?
Então vamos fazer crescer. Tem isso, é meio traumático, eu acho super traumático. Gente, transplante é dormir 1 mês sentado. A zona doadora, você não pode encostar ela, tem que usar um capacetinho. A zona receptora, você tem que usar. Depois, não é o fim do transplante capilar, você tem que tratar pelo menos 2 anos esse cabelo, para que ele venha a sério, porque ele demora até 1 ano e meio para crescer depois de transplantado. Então é um negócio pesado, de verdade. Sim. Gente, a Márcia atende aqui em São Paulo, capital. Quem precisar de ajuda com o cabelo, tá aí, aqui, a gente marcou as redes sociais, pode chamar por lá. Onde mais qual que é o jeito mais fácil de te achar? E no Instagram. Tem todos os meus contatos. Na bio tem todos os meus contatos, já vai cair direto no WhatsApp para marcar uma consulta. Então pronto, já vai ser atendido pelo meu time que vai te encaminhar. Então, você que assistiu hoje pelo Instagram ou que está assistindo pelo YouTube, né, esse episódio gravado, nós vamos deixar aqui na legenda todas as informações da Márcia, ó, pode ir tranquila. Eu fico muito feliz, assim, não só pelo sucesso que tá agora, né? Obrigada. Longevidade capilar, olha que linda! Mas pela história, sabe, Márcia? Porque eu acho que eu presencio aqui a força que tem que ter pra ir mudando. Pra fazer uma transição. E sabe o que eu já escutei? Eu já escutei, essa daí já fez muita coisa, não sabe o que ela quer. Gente, ao contrário, eu já fiz muita coisa, eu só tô somando conhecimento, porque nenhum conhecimento é desperdiçado. Eu uso hormônio feminino na minha prática clínica, eu uso hormônio masculino, eu uso o que eu aprendi em gineco, eu uso o que eu aprendi em tudo. Em fetal de criança, eu uso o que eu aprendi em tudo. A gente só vai somando conhecimento. E isso é de verdade. Eu sou apaixonada por medicina, eu nunca vou parar de estudar. Eu também, tenho dia que eu brinco que eu tô virando ex-médica, né, por causa dos outros negócios. Mas a gente não para. Não tem jeito, eu já falei, outro dia eles me perguntaram aqui no podcast, você ganhou na coisa? Eu falei, não, primeiro que eu não vou ganhar na cena, eu vou ficar rica sem ganhar, brinquei, né, ficar rica sem ganhar na cena. O que você vai fazer? Você vai parar de ser médica? Eu falei, não vou. Nunca. Eu não vou ficar no ritmo enlouquecido que eu vivo, né? Mas eu acho que essa vocação... A gente é muito feliz com o que faz. Eu sou tão feliz que eu estimulei 3 filhos a fazer medicina, gente. Então... a ela e o Alexandre têm 3 filhos. Ele é médico, ela é médica e 3 meninos... fazendo medicina. E eu não falei pra ninguém que era pra fazer. Tudo que eles veem, eu sou apaixonada. Eu estudo todos os dias. Foi inspiração pra eles, né? Eu estudo todos os dias. Eu tô sempre com um artigo embaixo do braço. Eu tô sempre estudando alguma coisa. Porque todo dia eu estudo alguma coisa. Então, eu acho que o importante disso, que aí eu queria deixar um recado para você do outro lado, eu já falei isso algumas vezes, que a gente nunca terminou. Você não é uma pessoa finalizada. Não é. Você nunca é uma pessoa em crescimento. Então, quanto mais você se dedicar a você, desde a sua saúde, sua profissão, a sua mente, o seu espírito, né? Você está em constante evolução e progressão. Então, não fique sentada aí, parada. Vai achar uma coisa que você gosta de fazer, porque isso é o prazer da vida. Se precisar mudar de profissão, mude. Se precisar, mudar de casa, mude. Se precisar mudar a cor do cabelo, mude. Mas não fique num lugar que não é o seu. É isso. Obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Beijos. Obrigada, viu, Márcia? Obrigada a você, Érica.